Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, para entender esse vídeo aqui, a pessoa tem que ter uma espiritualidade, porque se a pessoa não acredita em nada espiritual, eu já digo aqui que esse vídeo será uma grande perda de tempo. Essa Copa, ela talvez tenha sido a Copa com mais simbologia, a Copa com mais demonstração que estamos passando agora. Começou o início das dores. Esse período que a Bíblia Sagrada nos relata já começou. E acredito que essa Copa, ela demonstrou tudo isso em sua abertura. Pra gente relembrar um pouco aqui, a gente vai ver juntos. É claro que eu vou tentar distorcer o máximo possível das imagens pra gente conseguir passar. Mas vamos lembrar a abertura dessa Copa. A gente vê um homem andando com as vestes típicas da região do Catar, porém todo de branco. E aí começa a se levantar o estádio de futebol. Um bode aparece, não tem nada a ver com Copa do Mundo, mas ele aparece e olha fixamente, já demonstrando alguma inteligência, mostrando que não é um simples animal. Daí você vê que a água, que sempre simbolizou a vida, ela cria uma bola com uma cruz vermelha dentro dessa bola. As coisas começam a acontecer, você vê um império surgindo. Esse é o império dele, você vê que o bode está sobre esse império. Esse é o império dele, meus irmãos, o império do anticristo. Agora nós vemos algumas moedas, parecem ser moedas de ouro, mas que elas vão formar estranhos monumentos. Monumentos esses que também a gente vê muito em filmes de ficção científica. Em seguida, um cavalo aparece, simbolizando os cavaleiros do Apocalipse. É um cavalo branco. A Bíblia fala sobre o cavaleiro do cavalo branco. Nós não vimos o cavaleiro, mas o cavalo branco é nítido, aí é explícito na imagem. E veja também que ele está numa sala, Você percebeu que ele está numa sala que fica vermelha. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá, em Apocalipse. Eu separei aqui as principais citações sobre esse cavaleiro, olha. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então, isso aqui, meus irmãos, é essa fase que a gente passa. Eu creio que é essa fase que a gente passa. Onde, levantando falsas bandeiras, bandeiras de lutas sociais que são até justas. Mas é só uma maneira que eles têm de nos censurar em diversas coisas, inclusive mudar a nossa cultura. As próprias Nações Unidas já disseram o quê? Nós temos que incentivar a cultura, portanto que ela inclua a todos. E quando eles falam incluir a todos, eles não estão falando de seres humanos, mas eles estão falando de costumes e escolhas que as pessoas fazem que não estão de acordo com a doutrina de Deus. Então, precisamos incentivar a cultura desde que ela inclua a todos, ou seja, fazeres o que tu queres porque há de estar na lei. E estão trabalhando dia e noite para isso. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Talvez por isso ele está numa sala vermelha. Os exércitos dos céus o seguiam, vestindo de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito em seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Essa parte aqui nós não vimos ainda, está em pausa o vídeo, mas ela também acontece nesse clipe, ó. Em seguida, depois do cavalo branco, a gente vê um menino, que pode ser o próprio cavaleiro desse cavalo branco, e ele é meio que consagrado pela bola em cima do sol. Veja que cada vez mais vai encaixando com a descrição bíblica. Rapidamente, o menino se transforma em um jogador, mas na verdade a figura do jogador é só para casar com a ideia da Copa. Não se iluda. Isso aqui, apesar de tudo, não tem nada a ver com Copa. Aqui você vê o pássaro, feito de inteligência artificial, um pássaro totalmente mecânico vindo até ele, batendo aqui com o que a gente acabou de ler sobre as escrituras.
Bom, o vídeo encerra aí com a imagem do estádio, que a gente também vai explicar aqui, né? E agora a gente continua aqui com as descrições bíblicas sobre esse cavalo branco que a gente viu. Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então não vai ter como escapar, família, de tudo que está vindo por aí. Então eu vi as bestas, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos à espada, que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, o mal, no final, meus irmãos, ele será derrotado. E eles sabem disso. E por isso tem grande desespero, mas mente para aqueles que o seguem, dizendo que terão vitória e que essas pessoas que os ajudaram em suas causas vão, na verdade, reinar com eles. Quando tudo se trata de uma vingança de Deus, querem levar o máximo possível de almas, porque sabe que isso vai entristecer Deus. O tinhoso, meus irmãos, ele não pode fazer nada contra Deus, ele é muito inferior. Então o que ele pode fazer é magoar Deus, levando seus filhos o máximo possível, aqueles que seguirem o caminho do mal, porque sabe que isso no final vai entristecer a Deus. Deus, por ser o Pai, é óbvio que ele se entristece, mas por ser justiça, a pena tem que ser cumprida, né? Então, entrando aqui agora no simbolismo, meus irmãos, né? Você sabe que esse é o símbolo da copa, né? E esse símbolo por si, ele na verdade é uma cobra. Eu sei que à primeira vista a pessoa diz, nossa, os caras viajam completamente na maionese, que canal é esse? É um canal de loucos. Mas esse símbolo, meus irmãos, na verdade ele se trata do Ouroboros. Ele é a representação de uma serpente, às vezes um dragão, geralmente vermelho, e ele forma um círculo, né? Você sabe que colocando um círculo um em cima do outro, você tem o quê? Você tem um 8. E o 8 significa o símbolo do infinito. Na imagem completa dessa figura, você vê ele aqui, ó, a cobra, né, o dragão engolindo a própria cauda. Esse símbolo ele é encontrado na literatura esotérica, né? Em todo tipo de religião ocultista, nos mais diversos rituais, as pessoas usam esse símbolo. Então, quando você coloca ele em pezinho assim, né, a serpente engolindo a sua própria cauda, simbolizando o ciclo eterno das coisas que começam, acabam e começam de novo. Esse símbolo significa isso. É um símbolo, como você ouviu, usado para os ocultistas, em diversas religiões, inclusive para rituais pesados de magia negra. E aí, quando nós começamos a comparar ele de fato com o símbolo da Copa do Catar, não há o que falar, né, meus irmãos? Você vê aqui, ó, bem discreto, né? É preciso um olhar atento, mas você vê mesmo a cobra mordendo a sua própria cauda. Logo aqui. Essas coisas, meus irmãos, passa despercebido pela maioria da população, que é chamado por esses caras que montam esse tipo de coisa, com todo o simbolismo, é chamado de gado, né? Porque não percebe o que está rolando. É igual o gado, né? O gado, se soubesse da força que tem, não seria escravo. Então, você vê aí o símbolo, eles nem disfarçam, né? Para quem tá desperto, meus irmãos, isso aqui a pessoa percebe logo de cara, né? As pessoas é que não acham nada demais e até ri quando você fala, nossa, cara, olha o que você fica olhando. Que bobagem, é só o símbolo da Copa. Daqui a pouco ninguém lembra mais disso. Mas as ações que vão sendo feitas, meus irmãos, elas vão ficando aí na humanidade. E aí, família, pesquisando aí um pouco mais a fundo, você chega aqui aos estádios de futebol, né, o principal estádio de futebol. E eu quero mostrar, inclusive, matéria da mídia, né, para que não diga, nossa, esses caras ficam inventando as coisas, né, como é de sempre. Olha aqui o que a mídia, né, estava falando sobre os estádios, a própria mídia. Isso há muito tempo, não é falado agora porque não é bom que vocês lembrem disso. Mas essa matéria mesmo, do R7, ela foi publicada em 1/7/2013. Então dá uma olhada aí, ó. Copa de 2022 pode ter estádio em forma de vagina. A arena projetada para ser sede do evento no Catar já é piada na web. E a gente olhando vê que de fato se trata disso. Essa adoração, meus irmãos, pelos órgãos genitais, ela é muito antiga. Se você observar também o Vaticano, você observa o obelisco, que representa o órgão masculino, e o ventre, que representa ali o órgão feminino. Então você vê um dentro do outro, ou seja, a penetração, que é o que dá origem à vida, né? A partir daí, nascem as pessoas. Então é o enorme ciclo para quem acredita na reencarnação, que as pessoas morrem e voltam de novo, né? Contrariando as crenças cristãs. Mas quem acredita nisso, vê no símbolo do Ouroboros exatamente isso.
Então só aqui a gente já viu o bode branco, que simboliza o anticristo e o império dele que vem com ele, né? E aqui, meus nobres e queridos irmãos, entra as informações atuais, porque isso a gente já falou ao longo dos vídeos, né, durante os anos. Mas agora entra o atual. Você sabe que o Marrocos, né, venceu Portugal, um feito inédito, ninguém esperava que o Marrocos fosse tão longe. É a primeira vez que isso acontece na história, isso inclusive chamou a atenção da grande mídia e fez com que as pessoas torcessem, né, para Marrocos, as pessoas aqui do Brasil. Aí a vitória foi bem sofrida, né, em cima da seleção de Cristiano Ronaldo, que era a favorita sem dúvida nenhuma, e os caras perderam. E aí a própria mídia disse o seguinte, ó: classificação de Marrocos causa ebulição nas redes sociais. Confira os memes. Seleção se tornou a primeira africana em uma semifinal de Copa do Mundo. Marrocos, união sinistra. Nós vemos a nossa bandeira, né, a bandeira brasileira, ficando vermelha, com o símbolo de Baphomet aqui, bem no meio mesmo. Símbolo pesado, usado em rituais, também representa o infinito. Ó, se você seguir as curvas dele, você vai ficar infinitamente fazendo o traçado. Ó. Preste atenção que, diferente da estrela de Davi, onde um sobrepõe o outro, esse aqui você tem ele partido, aqui embaixo, certo? Que significa a pata do bode. O que é que a gente acabou de analisar na abertura da Copa? Nós analisamos o bode branco. Aí aqui, meus irmãos, aqui começa a entrar a coincidência, né? Veja só, nós acabamos de ver o bode branco na abertura do Catar e trazendo o seu império. Aqui nós vemos a bandeira do Marrocos com o símbolo do bode, as duas patas, o pentagrama. Esse símbolo que é usado para invocar espíritos malignos, se comunicar com entidades pesadas, fazer rituais e etc, etc. E não estou criticando a religião de ninguém, né? Cada um tem o seu direito. Agora, que é usado para isso acabou, né? Não dá para negar os fatos. Aí continuando, voltando aqui para a bandeira, com a união por conta da torcida brasileira está torcendo para o Marrocos, o que é que você tem? Você tem agora no Brasil, na política, o PT, né, dominando, assumindo a presidência do Brasil, e a bandeira dos caras é vermelha. Então a nossa bandeira ficou vermelha, certo? E o símbolo do PT é essa mesma estrela aqui, só está disfarçada. Nós já fizemos diversas análises aqui, está nos nossos vídeos, que também significa a pata do bode. Então, meus irmãos, veja que não é uma coisa simples e que acontece por acaso. Ela envolve o mundo todo e o simbolismo são os rastros dessa união que poucas pessoas percebem. Nós, meus irmãos, de fato estamos atravessando agora o que a Bíblia relata como início das dores, e isso é muito sério. Os símbolos, os sinais disso estão em todos os lugares, como você viu aqui nesse vídeo. Eu não estou acusando o Marrocos de nada, tá certo? Só estou mostrando a você que essas coisas todas estão sendo usadas para demonstrar exatamente essa era que nós atravessamos. Você vê que as coisas cada vez pioram, as economias dos países literalmente estão falindo, cada vez as nações estão mais endividadas, mesmo esses países tidos como países de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, todos eles devem muito. E quando você deve, cada vez mais você se submete ao que os seus credores exigem. Por exemplo, as privatizações que são feitas no Brasil, elas não são feitas porque é vontade dos políticos, mas é uma exigência do Banco Mundial e FMI. Você vê que nós vendemos a Eletrobras. Entrou dinheiro? Muito pouco. O dinheiro mal serve para pagar parcelas, escute bem, parcelas do juro que nós devemos da dívida nacional. Como o Bolsonaro vendeu e os preços precisavam ser atualizados, mas era época de política e ele não deixou que isso acontecesse, o que é que foi feito? Foi feito um acordo. Olha, não passa agora esses aumentos, deixa para o próximo ano, e foi feito isso. Então o fumo chegou a 500 bilhões de reais. É matéria da mídia, você pode ver. Isso fará com que todas as contas do Brasil, independente se está chovendo ou não, se não chover a gente está ferrado, pode ter certeza. Mas isso vai fazer com que todas as contas aumentem em muito, em alguns casos até 120%, porque o fumo é de 500 bilhões. Por que o cara abre mão de um serviço que todo mundo usa, um serviço que rende bilhões para o país, e por que abre-se mão? Porque é uma exigência internacional. Em outras palavras, meus irmãos, o bode branco vai expandindo o seu poder pelo mundo, se tornando dono das principais fontes de renda e serviços essenciais de cada país. É isso que você está presenciando.
E aí, com o PT tornando a nossa bandeira vermelha, adorando diretamente o bode, os costumes também serão mudados através de leis, aos poucos. Você vai ver muita coisa que antes era normal se tornando anormal e se tornando crime. Nós vemos isso até nas redes sociais, em todas elas. Vai ficando mais difícil de se dar certas opiniões. Tudo é classificado, tudo é motivo para mimimi. Então, meus irmãos, você que entende esse tipo de informação, se sinta privilegiado porque de fato você é. As coisas que vêm daqui para frente não agradarão nada aos cristãos. Você pode ter certeza disso. E ficará cada vez mais difícil ser um cristão verdadeiro. E o que é esse cristão verdadeiro nós já explicamos aqui nos nossos vídeos. Não é aquela pessoa que usa a Bíblia como suvaqueira, mas é aquela pessoa que conhece as leis, conhece o que agrada a Deus e tenta tomar as decisões no seu dia a dia baseado nisso, na sua fé. Então, meus nobres e queridos irmãos, eu não sei se esse vídeo passou, se passou já é uma vitória. E eu peço que você ajude para que ela seja maior, compartilhando e mostrando para mais pessoas. Nada contra o Marrocos, mais uma vez deixando isso claro, mas tudo está sendo demonstrado, tudo está na nossa cara para mostrar essa época que a gente atravessa. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas, porque literalmente o segredo dessa Copa foi revelado. Um abraço, meus queridos irmãos, que Deus abençoe e acompanhe cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e fui!